Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e como podem ver aqui em cima da mesa eu tenho a Mi Electric Scooter 3, a trotinete mais recente da Xiaomi a ser comercializada cá em Portugal, e para isso eu vou-vos falar da minha opinião, vou-vos falar dos aspectos que eu mais gostei, algumas considerações que vocês devem ter em conta se tiverem a pensar em comprar uma trotinete e assim já poderem ver se esta trotinete é indicada para vocês ou não. Eu já testei várias trotinetes, portanto tenho alguma base de comparação. Se calhar a base de comparação mais parecida com esta será a M365, que eu já analisei há alguns anos, que acaba por ser se calhar a primeira versão e esta acaba por ser a evolução em que eu já notei bastantes melhorias. Portanto, neste momento se calhar a questão que pode existir mais atual é se vocês devem ir para uma Mi Electric Scooter 3 ou se devem ir para a Pro 2. Em relação a isso, a única coisa que eu vos posso indicar, eu não testei a Pro 2, mas olhando para as especificações, a Pro 2 tem mais autonomia. No entanto, esta tem outras características, alguns pequenos detalhes que eu vou falar no vídeo, que são melhores que a Pro 2, em que vocês devem ver se vale a pena terem mais autonomia ou terem aqui alguns fatores de segurança melhores comparativamente com a Pro 2. Estamos a falar de uma trotinete que tem autonomia para cerca de 30 km. É claro que os 30 km são sempre estimados. Na minha utilização, como eu andei a experimentar sempre, a puxar pela trotinete no máximo, pelo menos até 20 km ela consegue. Portanto, não considerem os 30 km mesmo como o fator em que vai dar sempre 30 km. Se vocês andarem muito em subidas, se andarem sempre a 25 km por hora, por exemplo, a autonomia desce sempre um bocado mais. Também depende um bocado do vosso peso para esforçar mais ou menos o motor, mas pelo menos 20 km em termos de autonomia ela vai aguentar. Depois também em relação à velocidade máxima, ela tem três modos, um modo pedestre, um modo normal e um modo speed, em que no modo pedestre ela anda entre 0 a 5 km por hora, e no modo normal anda entre 0 e 20 km por hora, e no modo speed vai à velocidade máxima, ou seja, entre 0 e 25 km por hora. Eu peso cerca de 80 kg e em retas, sem grandes inclinações, ela dá os 25 km por hora sem nenhum problema. Em relação à inclinação, ela também, se não me engano, tem a indicação que dá para uma inclinação até cerca de 16 graus. Eu acho que 16 graus é mesmo o limite e vocês vão conseguir subir, mas a velocidade vai ser muito reduzida, ou seja, vão estar a subir cerca de 3, 4, 5 km por hora. Assim, de uma forma conservadora, eu prefiro sempre indicar as coisas de forma mais conservadora, tendo em conta o que eu fui testando e tendo em conta os declives que eu experimentei. É claro que eu não consigo medir a percentagem do declive, mas eu acho que até cerca de 8 a 10 graus ela aguenta bem e consegue subir bem. Acima disso, tudo depende também do vosso peso para esforçar mais ou menos o motor. Mas eu acho que ela é perfeita se vocês não tiverem grandes declives ou se no trajeto que vocês estão a fazer tem uma subida ou outra, mas que não são assim nada de muito exageradas. Porque aí vocês vão notar que ela perde sempre alguma velocidade. Agora, se for para andar em plano, não há nenhum problema. Também em relação ao trajeto, vocês devem ter em consideração que a trotinete não tem amortecedores, portanto, ela é indicada para andar em asfalto, para andar em cimento, por exemplo. No entanto, se vocês forem andar em paralelo, vai ser uma viagem muito desconfortável. Eu recomendo que vocês não utilizem isto em paralelo de todo, porque senão vão ficar mesmo bastante cansados dos braços, estarem a aguentar com a trepidação toda. Portanto, se no percurso que vocês vão fazer só tiverem algumas pequenas partes em que vão ter que andar em paralelo, isso aguenta-se bem. Agora, se vocês vão ter que andar muito em paralelo, esta não é de todo recomendada. É mesmo o aspecto que eu posso considerar mais negativo, é a trotinete ainda não ter amortecedores incluídos. É claro que há muitas pessoas que compram este tipo de trotinetes e depois fazem aquelas instalações de UI em que modificam quase tudo, metem amortecedores e elas ficam totalmente diferentes. No entanto, eu estou a testá-la em modo stock, não estou a fazer nenhuma alteração. Em relação também à questão da segurança, esta trotinete tem uma melhoria em relação aos travões, estão melhorados. Eu estive a experimentar e realmente, mesmo a 25 km por hora, ela trava muito bem e precisa de uma distância muito pequena para travar. Nessa questão é o que eu estava a dizer que é superior em relação à Pro 2. O sistema de travagem foi melhorado. Outro ponto que também foi melhorado é em relação ao sistema de prender e de subir o volante para ser mais fácil transportar a trotinete. Estamos a falar aqui de um sistema que, em termos de prender o volante, é mais seguro também, a meu ver, comparativamente com os sistemas anteriores. É um sistema que precisa mais de que um movimento para abrir, portanto torna mais seguro para vocês estarem a andar na trotinete e para terem certeza que o sítio onde o volante dobra para arrumar não vai fechar enquanto vocês estão a andar. Depois, outros detalhes que vocês devem ter em conta: a trotinete não tem cruise control. Eu na M365 tinha isso, no entanto eu acho que a Xiaomi já mudou um bocado o sistema
e tirou essa funcionalidade. E isso era só interessante para se vocês quisessem manter sempre a mesma velocidade e não quisessem estar com o polegar sempre a carregar na manete para acelerar. Depois também vocês têm um mostrador vai-vos indicar a velocidade em que vocês estão, o modo em que estão e se têm as luzes ligadas ou desligadas. Em relação à iluminação, temos iluminação frontal e temos uma luz atrás para indicar que estamos a travar. Além disso, depois temos refletores dos lados, quer seja à frente, quer seja atrás, para sermos mais visíveis quando estamos a andar na estrada durante a noite. Em relação ao resto de configurações que vocês possam fazer, têm que fazer pela aplicação, em que vocês pela Mi Home configuram a trotinete e na própria aplicação vocês podem bloquear a trotinete, podem verificar as estatísticas da última viagem, do odómetro, portanto conseguem ter noção do resto das especificações e de como é que estão as baterias, de como é que está a temperatura da trotinete, portanto conseguem ver isso tudo na aplicação. No mostrador é mesmo só para vocês verem velocidade, o modo em que estão e se estão as luzes ligadas ou desligadas. Portanto, só assim para concluir, a única coisa que eu ainda não referi é dos extras que vêm incluídos. É claro que vem com o carregador para depois vocês poderem carregar a trotinete e vem além disso com um pneu e uma câmara de ar para se vocês furarem o pneu sempre conseguem trocar. Em relação a isso, eu por acaso na M365 chegou-me a furar um pneu, chegou-me a furar o pneu de trás. O pneu de trás é mais ou menos fácil de trocar, o da frente eu nunca experimentei, mas claro que depois existem vídeos no YouTube a explicar, mas se vocês não quiserem ter muito trabalho, como estas trotinetes já estão há algum tempo no mercado, já tem algumas casas especializadas que vos vão conseguir trocar as coisas. Mas é sempre bom, é claro que um pneu se calhar custa 20 euros, a câmara de ar custa 10, é sempre uma adição, é para vocês se furarem já têm e não precisam depois de ainda ir comprar e estar à espera que chegue. Eu na M365 não tinha este extra, tive que comprar os pneus e a câmara de ar e tive que esperar que chegasse. Também isso já foi há uns anos atrás. Mas pronto pessoal, de uma forma geral é isto mesmo que eu queria dizer. Em relação às minhas recomendações é se vocês vão andar em asfalto, se vão andar em ciclovias, se vão andar em cimento, se não têm assim muitos declives, ela é mais que perfeita. E também se considerarmos que não demoram mais do que 20 km do emprego, também vão conseguir ter uma viagem relativamente rápida, vão chegar lá e depois ainda têm bateria para voltar, podem carregar à noite e no dia seguinte já podem utilizar. Em relação à segurança, eu acho que é bom termos então o travão duplo, com o sistema duplo, que já faz com que seja mais seguro travar, precisam menos distância para travar. Em relação à velocidade máxima 25 km/h, é suficiente para darem um passeio, é suficiente para utilizarmos então para irmos trabalhar, se não morarmos muito longe do trabalho, portanto dá sempre para utilizarmos, quer seja para lazer, quer seja para trabalho. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que tenham a receber novidades e vamos no próximo vídeo.